Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Eu espero que vocês tenham tido um excelente feriado ou feriados de carnaval e hoje voltamos às nossas atividades normais. Ontem, terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro, também foi dia do rádio. Qual rádio? A estação de rádio, a programação de rádio ou o rádio receptor, o aparelho que recebe os sinais das estações de rádio. Na verdade, duas partes, né? As duas partes compõem o rádio. As estações de rádio hoje em dia se modernizaram, hoje em dia elas transmitem programas também pela internet, não só pelo aparelho, pelo rádio, como também pela internet. E hoje também se popularizaram as chamadas rádio webs, ou web rádios, ou web radios, que são programas feitos em canais do YouTube ou outras redes sociais, com bancada, microfones, cada um que vai falar com o microfone, imitando um estúdio de rádio. Alguns podcasts desses, né, que também são chamados de podcasts, são visuais, você vê os convidados conversando, e outros você não vê, você só ouve a voz das pessoas que participam do podcast, tá bom? Pessoal, no nosso caso, existe uma diferença entre rádio e rádio receptor. Rádio é a estação de rádio e rádio receptor é o aparelho que recebe as ondas de rádio e reproduz o som transmitido pelas estações de rádio. É como a televisão, né? A televisão, a gente tem a televisão e o televisor. A televisão, estúdio, a estrutura toda que transmite programas de televisão. E o televisor é o aparelho que recebe os programas de televisão. Tá? O rádio receptor também. Embora eu já tenha consertado transmissores de menor porte, o meu ramo mais específico é a parte da recepção. Então nós vamos falar mais especificamente, para comemorar o dia do rádio, da parte da recepção, do rádio receptor. Tá? Hoje, nessa aula aqui, eu vou falar sobre os radioreceptores a válvula, que foram os primeiros rádios que entraram no mercado. Tá? Existiram vários tipos de receptores diferentes. Nós tivemos receptores de radiofrequência sintonizada, receptores regenerativos, superregenerativos, heteródinos e superheteródinos, que foram os que deram melhor resultado. Os receptores, os rádios superheteródinos, foram os rádios que conseguiram as melhores seletividades e sensibilidades. Um rádio, para ser considerado de boa qualidade, ele tem que ter essas duas características principais: seletividade, sensibilidade. Seletividade é a capacidade que um rádio tem de separar uma estação da outra, não deixar que duas estações fiquem misturadas, que você ouça o som de duas estações ao mesmo tempo. Então, um rádio de boa seletividade separa bem uma estação da outra. E um rádio de boa sensibilidade é aquele que consegue reproduzir mesmo as emissoras que têm sinal fraco. Quanto mais fraco um sinal que o rádio consegue reproduzir, melhor ou maior é a sensibilidade dele. Tá bom? E o rádio que conseguiu melhor seletividade com sensibilidade foi o superheteródino. Tá? Então nessa aula aqui a gente vai estudar o valvulado, que foi o primeiro, né? Os primeiros receptores que entraram no mercado. E na live de sexta-feira agora, nós vamos estudar o funcionamento de um rádio portátil, esse aqui, ó. Esse aqui é um rádio chinês, né? Esse rádio aqui é o ZX2051, ó. É um rádio chinês. Ele é formado por um circuito integrado da Sony, o CXA1691SM, tá? Que esse CXA1691S, ele tem dentro do mesmo chip, tem todos os circuitos necessários para o rádio funcionar. Parte de RF, parte de FI, detetor, demoduladores e a parte de áudio também. Ele só precisa de alguns componentes auxiliares. E esse CI tem duas versões. Ele tem a versão DIP, que é o CXA1691SA, de 30 pinos, e ele tem a versão SMD, que é usada nesse rádio aqui, que é o CXA1691SM, tá?
É bem legal o funcionamento dos circuitos desse rádio aqui, ó. Então na live de sexta-feira eu vou mostrar para vocês o funcionamento desse circuito aqui, ó, desse rádio, tá? Se vocês quiserem, deixem nos comentários. A gente pode estudar o funcionamento desse aqui também, ó. Esse aqui é um AM, né? Esse daqui é um AM totalmente transistorizado. Se não me engano, ele tem 7 transistores, tá? Esse aqui é só AM, mas ele é transistorizado, né? Esse aqui é um AM/FM com um circuito integrado, um chip só, fazendo o rádio todinho, tá? Vai ser bem legal. Vocês vão aprender como funciona um rádio com um chip só, tá? Um rádio bem integrado. Beleza, pessoal? Ah, outra coisa. Quer aprender radiotécnica, né? Aprender a consertar rádio? A gente tem um combo com 3 cursos. Eletrônica, rádio e som, som mini system, saída classe AB, e o som mini system classe D. Tá aqui na descrição do vídeo, ele tá em promoção, ele tá por apenas R$100, né? Então tem 3 combos aí na promoção, aqui na descrição do vídeo, tá? Então você acessa lá, pode comprar na nossa loja virtual direto, com cartão, pode dividir, pode comprar por boleto, pode comprar por Pix, do jeito que você achar melhor lá na nossa loja virtual. Tá bom, pessoal? Aí na descrição do vídeo, aproveita a promoção que vai até domingo de carnaval. Quer dizer, não é mais domingo de carnaval, mas é o domingo, já é pós-carnaval, né? Então domingo agora é o último dia dessas promoções. Os 3 primeiros links aqui na descrição. Tem um combo para eletrônica radiotécnica, tem o outro para eletrônica até TV Smart, para quem quer começar do zero, e tem um combo só sobre fonte inverter, para quem quer aprender a consertar fonte chaveada e circuito inverter. É claro que se você quiser comprar individualmente os cursos, burgoseletronica.com.br está aí na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Curta o nosso vídeo, compartilhem, comentem à vontade, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. A gente tem vídeo aqui quase todos os dias, tem live todas as sextas às 19 horas, aqui no canal Burgos Eletrônica. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, remunerar esse trabalho, esse é um dos trabalhos que eu faço. Se você quiser remunerar ele, não é obrigatório, você pode mandar um Pix pra gente, pode mandar um depósito, ou então você pode simplesmente tornar-se membro do canal Burgos Eletrônica. Com um pequeno valor a gente fornece para vocês cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Tá bom, pessoal? Então aproveita lá, essas promoções tem aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, ó, sexta-feira, live com esse aqui. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, a gente pode passar por esse aqui também, tá? O radinho vermelho. Mas a minha ideia é explicar o funcionamento desse aqui, ó. Tá bom? Então, Dia Internacional do Rádio foi ontem. Bora lá ver como é que funciona um rádio super heteródino. O que significa heteródino? Heteródino significa por batimento, por heterodinagem. Batimento. O que é batimento? Você mistura 2 sinais para obter um terceiro sinal. Você mistura 2 sinais para obter um terceiro, tá? E esses rádios funcionam usando esse princípio. Esse terceiro sinal que é obtido chama-se frequência intermediária. Então, os rádios super heteródinos, eles são caracterizados por terem frequência intermediária. Legal? Então, pessoal, vamos ver como é que funciona o rádio a válvula, né? Que foram os primeiros rádios super heteródinos do mercado. Beleza? Então, vamos ver agora nesse vídeo como é que ele funciona. Então, pessoal, aqui nós temos o esquema elétrico do rádio valvulado que eu falei para vocês, um rádio super heteródino AM. É um rádio que usava 5 válvulas. Esse rádio aqui ficou bastante popular nos anos 40, 50, 60, mudando apenas as válvulas que eles utilizavam. Geralmente, eles utilizavam 5 válvulas. Essa primeira aqui do lado esquerdo era uma válvula conversora. Normalmente era uma válvula pentagrade, uma válvula heptodo, que é uma válvula que tem 7 eletrodos internos, sendo 5 grades, por isso que ela é chamada também de pentagrade. Essa daqui, 12BE6, ela já era uma miniatura, tá? Mas tinha outra também de baquelite que fazia a mesma função dessa. Depois a gente tinha a válvula amplificadora de FI, que era um pentodo de baixa potência. A 12BA6 também era uma miniatura bastante utilizada. Aqui a gente tinha a válvula detetora e pré-amplificadora.
Era uma válvula triodo, duplo diodo. Dentro do mesmo vidro a gente tinha duas plaquinhas que fazia parte do duplo diodo e um triodo, usando o mesmo cátodo em comum, tá? Nós tínhamos aqui a válvula 50C5, que era uma válvula de potência, era um pentodo de potência, que era uma válvula de saída, que ela dava mais ou menos de 2 a 3 watts para o alto-falante. E aqui a válvula retificadora, que era uma 35W4. O que nós podemos observar desse rádio é que o número que tem aqui na frente do código da válvula é a tensão do filamento. Então a gente tem aqui, ó, uma válvula de 12 volts, uma de 12, uma de 12, uma de 50 e uma de 35. Então os filamentos dessas válvulas ia ligado em série, tá vendo, na rede elétrica? Então esse rádio aqui não usava transformador na entrada, os filamentos das válvulas iam ligados em série. Como faltava um pouco de resistência ainda para limitar a tensão e a corrente dos filamentos, o próprio cabo do rádio fazia o papel de uma resistência para limitar a corrente pelo filamento das válvulas. A corrente e a tensão também, né? Como o cabo desse rádio esquentava, ele era chamado de rádio rabo quente, tá? E não somente por isso, porque o chassi do rádio ele corria o risco de choque. Se bem que esse aqui não, porque esse daqui ele tinha um artifício. O artifício era esse resistor aqui, tá vendo, de 220K, que ia do terra do rádio para o chassi. Então o chassi desse modelo aqui, ele não era o terra do rádio, ele era apenas, ele ia ligado no terra do rádio através de um resistor de alto valor, ó, 220K. Esse daqui é o terra do rádio, da fonte. Mas ele não ia direto na carcaça do rádio, tinha um resistor no caminho. Então esse daqui já não dava choque no chassi, tá bom? Bom, pessoal, então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Então, como eu falei, válvula conversora, aqui é o circuito de sintonia, que é a bobina de antena, capacitor variável, trimmer, o oscilador local, o rádio superheterógeno, ele misturava dois sinais, duas frequências. Quais eram esses sinais que ele mistura? O sinal da emissora sintonizado aqui, por esse circuito, com o sinal do oscilador local. E a diferença entre os dois é que passa por essa bobina, chamada bobina de FI. Embora seja um transformador, a gente tinha o hábito de chamar de bobina de FI. No caso, essa bobina de FI, ela tinha os trimmers dentro da carcaça para calibração. Os modernos, os que saíram depois, né? Modernos não, porque essas bobinas não são mais modernas, já são antigas. Mas vamos dizer assim, as bobinas menos antigas, elas usavam o ferrite móvel. Então o ajuste da bobina não era mais pelo capacitor, ela era pelo ferrite da bobina. E tinha um parafuso em cima, tá? As antigas usavam trimmer de calibração e as mais modernas utilizavam o ferrite da bobina como calibração. Aqui é outra bobina de FI, a válvula amplificadora de FI. FI, frequência intermediária, era um sinal característico dos rádios superheterógenos. Agora vamos ver ele funcionando. Olha só como é que ele é funcionando. Olha só que interessante. O circuito de sintonia, formado pelo capacitor variável e o trimmer de calibração, vão sintonizar uma emissora que chega na antena. Vamos supor que ele sintonizou uma emissora de 1000 kHz. Automaticamente, o oscilador local, que usa essas duas grades aqui da válvula pentagrade, ó, essas duas grades mais o cátodo funciona como um triodo. Então aqui a gente tem um triodo nessa parte. Então esse triodo faz parte do oscilador local. Ele oscila um sinal 455 kHz acima da emissora que você sintonizou. Como a gente sintonizou uma emissora de 1000, o oscilador local é ajustado para 1455. Ó. Se você sintonizar 1100, o oscilador vai para 1555. Se você sintonizar 1200, o oscilador vai para 1655. É sempre 455 a mais, tá? Muito bem. E aqui, pessoal, a gente tem a parte do pentodo. O pentodo é essa grade aqui, a terceira grade, que é a grade de controle do pentodo, a grade screen e a grade supressora. Então, por dentro da válvula, o sinal do triodo era somado ao sinal que entra na grade do pentodo aqui, ó.
O sinal das duas válvulas é misturado. E aqui na placa da válvula, a gente tem 4 sinais diferentes, ó. Tá vendo só? 4 sinais. A gente tem... Ó, a modulação continua, tá? A gente tem aqui a diferença entre os dois, 455. A gente tem o 1000. A gente tem o 1455 do oscilador. E a gente tem a soma dos dois, 2455. Então percebam que aqui na placa da válvula eu tenho 4 sinais. O sinal de entrada, o sinal do oscilador, a soma e a diferença. A bobina de FI é sintonizada em 455 kHz. Portanto, só a diferença, que é 455 kHz, passa. Então não importa a emissora que entrar. Na saída aqui da bobina de FI, a gente vai ter 455 kHz. Então quer dizer que todas as emissoras terão a mesma frequência? Terão o mesmo som? Não. A modulação não muda. A modulação continua igual ao áudio do sinal de entrada. A modulação continua igualzinha. O que mudou foi a frequência. A frequência passa da estação para 455 kHz, tá vendo? O sinal de 455 kHz modulado pelo áudio em amplitude, porque esse é um rádio AM. Ou seja, quando o áudio aumenta, o sinal fica maior. Quando o áudio diminui, o sinal fica menor, tá? Então, o sinal de FI de 455 kHz modulado em AM pelo áudio vai ser amplificado por essa válvula, ó, tá vendo? Ele fica maior. E aí ele vai para a segunda bobina de FI, que vai filtrar o sinal, tá? Aqui os trimmers de calibração da bobina, como eu falei para vocês. E aqui, pessoal, o sinal vai ser dividido em 2 partes, ó, nessa bobina. A modulação na parte positiva e a modulação na parte negativa. Percebam que tanto aqui em cima quanto aqui embaixo eu tenho o mesmo sinal de áudio. Só estão invertidos, mas é o mesmo sinal de áudio. Como eu não preciso dos dois, eu só preciso de um, esse lado positivo do sinal de FI vai ser jogado ao terra por essa plaquinha da válvula. A plaquinha e o catodo. Então essa parte positiva vai para onde? Para o terra. A parte negativa vai sair aqui e vai passar por um filtro que é esse capacitor aqui, tá vendo? Ó? Esse capacitor mais esse. E um resistorzinho aqui no caminho. Então, esses 2 capacitores e esse resistor vão transformar esse sinal de FI em áudio. Certo? Então, as variações do sinal de FI são amortecidas pelo capacitor e fica só a envoltória. Só o áudio. Olha o áudio aqui, ó. O sinal de FI 455 kHz foi amortecido pelos capacitores, ficando só o sinal de áudio. O sinal de áudio vai passar pelo potenciômetro de volume, vai ser amplificado pelo triodo dessa válvula, triodo, vai sair aqui na placa, vai passar pelo capacitor de acoplamento, vai entrar na grade da válvula de saída, a válvula de saída amplifica o sinal, aplica o sinal no primário do transformador de saída, e por indução o sinal vai para o secundário e daí para o alto-falante. O transformador de saída ele tem 2 finalidades. Uma delas é impedir que a corrente contínua de polarização da placa da válvula ou a tensão contínua vá para o alto-falante. O alto-falante só trabalha com sinal de áudio. E a outra finalidade é que a placa da válvula de saída tem precisa de uma impedância alta, de alguns Ks. E esse transformador ele tem uma impedância de primário de alguns Ks. Impedância, lembrando que é a resistência que ele vai oferecer quando está funcionando, tá bom? Ao sinal de áudio. Então, o primário desse transformador ele tem impedância de alguns Ks necessário para o funcionamento da placa da válvula, enquanto que o secundário ele tem impedância igual do alto-falante, necessário ao funcionamento do alto-falante. Então, o transformador é um casador de impedâncias. Ele casa a impedância da válvula com a impedância do alto-falante e transfere o sinal sem perdas. Legal? Muito bem. Então é assim que funciona. Aqui, pessoal, eu tenho o sinal de áudio. Eu tenho o sinal de áudio aqui, ó, tá? Esse sinal de áudio, através desse resistor e desse capacitor, ele vai gerar uma tensão negativa aqui, ó. Uma tensão o quê? Negativa. E essa tensão negativa vai depender do tamanho do sinal de FI. Quer dizer o seguinte, se a emissora tiver um sinal muito fraco,
a tendência é o som dela ficar muito baixo ou com chiado. Tá? Se a emissora tiver um sinal muito fraco, o som pode sair com chiado e muito fraco, muito baixo. Então, se o sinal é fraco, o sinal de FI ele é menos negativo aqui, ó, menos negativo. Então quer dizer que eu vou ter uma tensão um pouco maior aqui nesse capacitor. Essa tensão sendo um pouco maior, porque vai ser menos negativa, a tensão aqui fica maior, né? Menos negativo significa maior. Como a tensão aqui é menos negativa, ela vai aumentar a tensão na grade desta válvula e vai aumentar a tensão na grade desta outra válvula, aumentando o ganho das duas válvulas. Então quer dizer que quando o sinal de FI é pequeno, essas duas válvulas têm o ganho delas aumentado, elas vão amplificar mais. Significa que quando o sinal chegar fraco na antena, essas duas válvulas, a conversora e a FI, vão aumentar o ganho. Agora, quando o sinal chega muito forte, a emissora está muito perto da antena, a tendência é o som muito forte com apitos, ruídos, com microfonia. Então o que acontece? Quando o sinal de FI é muito grande, ele fica muito negativo. Lembre-se que o áudio está na parte negativa aqui. Se ele fica muito negativo, o capacitor armazena menor tensão do que antes. Se a tensão é menor, vai menos polarização para a grade dessa e menos polarização para a grade dessa, elas vão diminuir o ganho. As duas válvulas diminuem o ganho, amplificam menos. Tá? Então percebam que essa linha desse resistor e desse capacitor forma o chamado controle automático de ganho, também chamado de CAV, controle automático de volume. Então, essa linha controla o ganho das duas válvulas dependendo da intensidade do sinal que chegar na antena. Chegou forte, as válvulas amplificam menos. Chegou fraco, as válvulas amplificam mais. De modo que aqui na saída de áudio, a gente vai ter o som mais ou menos na mesma intensidade, não importa se a emissora chegar forte ou fraca, tá? A válvula retificadora vai transformar a tensão alternada numa tensão pulsante, depois contínua no filtro, que vai alimentar a válvula de saída, a grade de blindagem, a grade screen da válvula de saída. Também vão alimentar a placa desse triodo aqui do pré-amplificador, vão alimentar a placa e a grade screen desta válvula de FI, a placa, a grade screen, essas duas grades aqui, da válvula pentagrade, né, da válvula todo, e assim o circuito pode funcionar. Lembrando que esse resistor dá uma isolada, não perfeita, mas ele dá uma isolada entre o terra do rádio e a carcaça do mesmo. Tá bom, pessoal? Os filamentos em série, conforme eu falei para vocês. E uma lampadinha aqui no painel. Então a ideia do super heteródino é: a emissora entrou, o oscilador oscilou, mistura os dois sinais e na saída a gente vai ter a diferença dos dois. Essa diferença dos dois é FI, muda só o sinal da emissora para 455 kHz, mas o áudio não muda, o áudio continua o mesmo. Aí o sinal de 455 vai passar pela etapa de FI e vai ser demodulado. Qual é a vantagem da emissora ser transformado num sinal único de 455 kHz? A vantagem é que todas as emissoras serão amplificadas por igual. A gente não vai ter uma válvula amplificando mais uma frequência e menos na outra. Não. A válvula vai amplificar por igual porque todas vão ter a mesma frequência aqui no canal de FI. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Coloque nos comentários embaixo se vocês querem que a gente explique como funciona o rádio transistorizado, né? Na live de sexta-feira. Na live de sexta-feira eu vou explicar o funcionamento do rádio com o circuito integrado, tá? E se vocês quiserem, a gente explica também o rádio transistorizado. Beleza, pessoal? Aproveitem a promoção aqui embaixo, curtam, compartilhem o nosso vídeo e nos vemos aqui numa próxima aula.